Olá pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Chenter e hoje eu vim visitar o Israel Monte, que ele resolve problemas sobre migração. Muitas pessoas deixaram algumas perguntas aqui nos comentários e eu conversei com ele, ele topou em responder algumas coisas, então eu tenho aqui algumas perguntinhas que será respondido e caso vocês ainda tenham alguma dúvida ou alguma questão, deixa aqui nos comentários também que a gente vai respondendo um por um aos poucos, tá bom? A maioria das perguntas serão direcionadas à legalização por meio de casamento. Tem algumas outras que ligam um pouquinho por descendência, mas a maioria é por casamento. Eu vou começar agora com a pergunta de Tânia Falieri. Bom, a pergunta dela é o seguinte: chegamos a 3 meses em UK, tenho descendência italiana e estamos nos preparando para dar entrada no visto do meu esposo brasileiro. Mas muitas pessoas estão me orientando a dar entrada sozinha. Gostaria de saber se é fácil e seguro fazer esse procedimento sozinha ou se eu realmente preciso do auxílio de algum profissional no ramo. Então, Israel, o que você tem a dizer sobre essa pergunta? Oi Patrícia, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer a participação no seu vídeo, no seu blog. Agradecer que você veio visitar o nosso escritório. A gente está aqui, tá toda a equipe reunida aqui, torcendo e vibrando com os teus vídeos. Então, respondendo a tua primeira pergunta, eu gostaria de dizer que existem pessoas, existe a tendência de você tentar fazer sozinho e às vezes você recebe a ajuda de um amigo ou até de pessoas que estão cobrando por aí. Tem pessoas que cobram 200, 400 libras para preencher esse formulário e manda de qualquer jeito, sem analisar documento. A aplicação depois vem recusada e o problema se amplifica. O meu conselho é procurem pessoas qualificadas, procurem saber se os profissionais têm licença para atuar nessa área. Porque muitas vezes você pode entrar num processo que vai ter dores de cabeça com tempo perdido, você vai ter passaporte retido, remorso ligando, pedindo a pessoa para ir embora, vai ter que gastar com apelações, e apelações vocês vão gastar muito mais do que vocês pensavam para economizar esse pouquinho. Então é conveniente que vocês invistam um pouco mais, mas peguem um profissional licenciado na área. É aquele ditado, o barato que sai caro, né? É verdade. Então, pessoal, a próxima pergunta é Divina Siqueira Lemos. Meu namorado tem passaporte italiano, vivemos juntos na mesma casa há 1 ano e meio e me falaram que posso ter visto de união estável sem sermos casados no papel. Isso é verdade? Essa é uma boa pergunta, a pergunta Divina. É uma muito boa pergunta sua. O que acontece na lei europeia, quando você vai falar sobre união estável, você tem uma palavra que significa uma durable relationship. O que é uma relação durável com relação à lei europeia? Não tem um limite, não existe um limite mínimo nem máximo de tempo que você pode estar junto. A lei europeia ela não delimita isso. Porém, Patrícia, a lei britânica, então as regras locais do Reino Unido, eles classificam que a pessoa adquire uma união estável a partir do momento que você consegue provar que vive junto com o teu parceiro ou parceira por 2 anos contínuos. Eles estão utilizando essa interpretação na lei europeia. Então o que acontece? Já que você tem 1 ano e meio, meu conselho é esperar mais 6 meses. Espera 6 meses porque aí completa esse tempo que você precisa, a não ser que você tenha necessidade, não tenha vontade de casar agora. Mas se você não tem essa vontade, essa pressa, espera mais 6 meses, porque você vai casar com o entendimento da lei britânica, que aceita alguém com relação duradoura com o europeu se tiver 2 anos morando juntos. Legal. Então, a próxima pergunta é Adobias Boni. Tenho passaporte português e minha esposa tem um filho maior de idade. O filho dela poderá ter algum direito ao visto sem ser meu filho biológico? Pode sim, mas depende. Esse é o tipo de pergunta que a gente não tem como responder imediatamente sem fazer mais indagações ao cliente. Primeira pergunta seria, essa criança que foi dita que é maior, essa maioridade é a maioridade brasileira, a maioridade britânica ou a maioridade europeia? A maioridade europeia ela é atingida aos 21 anos de idade. Se a criança tem uma idade inferior a 21 anos, o direito é automático, desde que prove
que ele é casado com a mãe dessa criança, então você tem o grau de parentesco por padrasto, você pode adquirir o visto de forma direta. Detalhe, se você for maior que 21 anos, ainda assim é possível, desde que eu mostre que existia uma unidade familiar. O que é essa unidade familiar? Digamos que o filho dela tenha 25 anos de idade, então ele já ultrapassou o limite. A lei europeia ela diz, se você tem uma criança que é dependente do europeu, na linha descendente, mas na linha ascendente ou descendente, mas é dependente, então a gente vai ter que provar essa dependência. Essa dependência vai ser financeira, não é só a dependência de ser mãe e filha. Os laços naturais, emocionais não são suficientes para poder garantir o visto. Vai ter que mostrar que existe uma dependência financeira. Talvez esse filho tenha vivido sempre com a mãe e passou a viver junto com a mãe e o esposo dela. Agora eu vou precisar mostrar que ainda existe essa unidade familiar, ele não está vivendo uma vida independente também, porque a gente sabe que dos 18 a 65 anos a pessoa deveria estar em atividade econômica ativa, ativamente econômica. Se a pessoa não está dependendo da mãe, tudo bem, não tem problema, desde que eu prove que a pessoa não é casada ou vive uma vida desordenada. Então tem que ter cuidado, então a gente precisaria analisar esse caso com mais profundidade. Então é necessário fazer mais perguntas. Se vocês tiver mais dúvidas, a gente pode de repente estar respondendo isso em outro vídeo. Tá certo. Uma próxima pergunta de Jane Spinaguardi. Sou brasileiro com descendência italiana. Posso me tornar cidadão britânico? Boa pergunta. A gente precisa saber aonde você está. Porque se você não estiver no Reino Unido, não tem como. É necessário que o europeu, não só porque você tem a cidadania europeia, você tem direito, não é tão automático assim. A gente precisa provar que você preenche alguns requisitos. O primeiro está exercendo alguma atividade econômica. Se a resposta for positiva, a gente vai classificar como uma pessoa qualificada. Sendo uma pessoa qualificada, significa que você tem direito a residir aqui. O problema não é só o direito a residir e aplicar para a cidadania britânica, não. Você tem que viver, existe um período, um lapso temporal que você tem que residir no país para que você adquira, primeiro, a residência permanente e, segundo, aplicar para se naturalizar britânico. Para adquirir a residência permanente, você tem que estar em atividade econômica. Uma das formas é estar em atividade econômica contínua por 5 anos. E não estar viajando muito para fora do país. Então, existe um limite de dias que você pode ficar fora, dentro dos últimos 5 anos são 450 dias. Então, desde que você não ultrapasse esse limite, viva no Reino Unido por 5 anos, trabalhe sem parar, é uma das vias, você vai ter direito a aplicar para a residência permanente, que agora é obrigatório antes de aplicar para a cidadania britânica. Legal. Próxima pergunta de Sandra Chao. Sou casada com um espanhol e já tenho meu visto de esposa há quase 1 ano. Através do meu visto, minha mãe pode ter a permissão para vir me visitar? Oi, Sandra, boa pergunta sua. Como existe a possibilidade de tanto dela vir com uma carta convite sua para te visitar, existe a possibilidade de aplicar para o visto dela do Brasil também, o que é o mais seguro, porque ela vindo com visto sendo emitido pelo consulado britânico, as autoridades britânicas já vindo de lá do Brasil, isso vai garantir a entrada dela para te visitar aqui. Então essa é uma possibilidade viável para você fazer. Legal. Então, pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu marco novamente com o Israel para poder a gente vir aqui e esclarecer mais algumas dúvidas. Se vocês quiserem entrar em contato com ele tá resolvendo a minha situação aqui, que eu estou super feliz, super indico. E caso vocês tenham interesse em entrar em contato com ele, eu vou deixar a página do Facebook dele aqui. E você pode entrar em contato com ele através do Facebook, marcando um dia, um horário para poder vir aqui conversar com ele pessoalmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada, Israel, por ter me recebido. Prazer. Obrigada pelas respostas. E se vocês tiverem gostado, deixem o seu like, se inscrevam no canal, porque a gente tem muita coisa legal ainda vindo aí pela frente. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!